Donald Trump fechou o cerco, partiu para cima do Lula sem dó e nem piedade. Depois dos últimos ataques, né, que o Lula tem feito aí contra o governo americano, depois das decisões tomadas por Donald Trump, Marco Rubio. Eu disse para vocês que isso ia custar muito caro pro Lula. Eu não disse, gente, tá? Pois bem, acabou de sair aqui uma nova decisão de Donald Trump e a informação que acaba de chegar é que o clima, gente, tá? É de velório, que o clima é de luto no Palácio do Planalto após Donald Trump fechar ainda mais o cerco contra Luiz Inácio Lula da Silva. E é claro que eu vou trazer essa bomba nesse boletim para todos vocês. Outra informação que acaba de chegar, gente, tá? É que agora, neste exato momento, acabou de sair uma notícia terrível sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Agora acaba de ser confirmada a notícia terrível sobre Alexandre de Moraes e eu vou trazer aqui o jornalista trazendo todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou as estruturas do STF agora também, neste exato momento. Tem também, gente, tá? Uma informação que acabou de chegar de uma ação da Michelle Bolsonaro contra um aliado do Lula que acabou de cair nas mãos do ministro do STF, Nunes Marques. A informação que a gente tem é que esse aliado do Lula entrou em desespero porque essa ação caiu nas mãos justamente do Nunes Marques. Por que esse aliado do Lula, que foi acionado na justiça pela Michelle Bolsonaro, está tão desesperado aqui com essa informação? É claro que eu vim correndo trazer essa informação para vocês. E uma grande autoridade da política brasileira acaba de ter um mandato cassado. Tá inelegível. Grande autoridade da política brasileira do alto escalão acabou de ser cassado. Tá fora, gente, tá inelegível. E eu vou trazer essa informação bombástica. Ele tá fora da eleição de 2026. Ou seja, as expectativas, as informações preliminares se confirmaram, tá? Eu vou trazer também essa bomba que foi confirmada aqui há poucos instantes. Gente, além dessas outras várias informações, vocês já estão carecas de saber como é que funciona aqui as publicações do vídeo aqui no nosso canal. Rapidamente, antes de tudo e qualquer coisa, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Mais uma vez, o descondenado pirou de vez. Lula, agora, isso aconteceu agora em reunião ministerial, tá? O Lula marcou reunião de urgência de última hora após as últimas decisões aí do Donald Trump. E o Lula chama Trump de imbecil e afirma que não tem medo dos Estados Unidos. Ou seja, gente, tá? Lula da Silva acabou de declarar guerra contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, xingou o presidente dos Estados Unidos. O homem realmente pirou de vez. O Lula surtou de vez com relação às últimas medidas e decisões do governo Donald Trump. Vejam só. E nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado, que antes dessa jogada deles, esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil. Eu fui eleito pelo povo brasileiro, eles têm que respeitar o voto do povo brasileiro. E muito menos o Trump foi eleito imperador do mundo. Eu ainda vou mandar outra carta ao presidente Trump para mostrar que eles estão errados, fomentando essa briga na perspectiva de que, se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura a presidente da República, sabe? Que o imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não é o Lula. Que eles estão equivocados e que eles estão induzindo o mundo a uma violência desnecessária. Se os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando. Nós vamos procurar outros parceiros. Nós resolvemos decidir que esse país não adotará mais a política do vira-lata diante das grandes potências. Ninguém tem que ter medo de nada, porque a gente não vai baixar a cabeça. Acabou, sabe? Gente,
caiu a máscara do Lulinha Paz e Amor. Vocês viram o que acabou de acontecer? Caiu a máscara do Lulinha Paz e Amor. O Lula não é o governo do amor? Como assim? Atacando o Donald Trump dessa forma. Gente, o Lula acabou de chamar o Donald Trump de imbecil por ter tomado aí essas últimas decisões que ele acabou de tomar. Fruto da incompetência de Lula, fruto de decisões tomadas por ministros da Suprema Corte. Eles fizeram questão de explicar. Não que a gente queira que isso aconteça, é claro que nós não queremos que o Brasil seja tarifado, mas ficou nitidamente explicado pelo governo americano que estas tarifas, inclusive ontem de manhã era 25% de taxa, à noite foi anunciado mais 12% e meio, porque o Lula não conseguiu combater o trabalho escravo, o trabalho, né, escravo aqui no Brasil. Ou seja, nitidamente eles estão mostrando para o povo brasileiro que tudo isso é por incompetência do Lula, por causa de decisões de ministros da Suprema Corte. O Lula ainda se acha no direito, ao invés do Lula baixar a guarda, reconhecer que foi um incompetente, ir lá bater na porta, fala: Trump, o que é que eu posso fazer para você desistir dessas tarifas? Estou disposto a fazer, né? Eu quero salvar o povo brasileiro dessas tarifas. O que é que o Lula faz? Ele ataca de forma sorrateira e covarde o presidente dos Estados Unidos. Isso aqui, gente, tá? Nunca deveria estar ocupando uma cadeira da presidência da República. O Lula, ao invés de tentar contornar, resolver, porque é o presidente, né? A gente quer queira ou não, ele é o presidente da República, essa culpa eu não carrego. Ele sabe que a culpa de tudo que está acontecendo é incompetência do seu governo, incompetência dele. Ao invés de tentar resolver a situação, ele vai lá e ataca o Donald Trump. Ou seja, a situação está tão ruim e pode piorar. Vai que Donald Trump ouve aqui esse insulto, esse ataque e resolve duplicar as tarifas contra o povo brasileiro. Aí eu quero ver o que é que o Lula vai falar. Aí eu quero ver o que é que o Lula vai fazer. Vai jogar a culpa no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro. Vocês estão vendo, vocês ouviram, gente. Vocês estão vendo com os próprios olhos de vocês. É o Lula que caça a encrenca. É o Lula que vai lá e ataca o Donald Trump. Que Deus tenha misericórdia dessa nação, que a gente não pague por isso aqui, gente. Porque o que o Brasil já sofreu por causa da incompetência desse homem, agora só falta depois desse ataque. Porque da outra vez, lá da primeira vez, ele ficou lá arrotando que não... o dólar, nós temos que substituir o dólar na moeda aqui nos BRICS. Dia seguinte veio tarifa no lombo do povo brasileiro. Agora o Lula faz isso aqui. Deus tem que ter misericórdia da gente. Deus tem que ter misericórdia da gente. E agora, gente, Flávio Bolsonaro acabou de conceder uma entrevista aqui pro portal O Tempo e destruiu o Lula mais uma vez. Dessa vez o Flávio Bolsonaro desenhou a tragédia que o Lula é para o Brasil. Vejam só. As empresas brasileiras já são as mais tarifadas pelo Lula. Não merecem uma tarifa a mais do que ela já tem hoje em dia, que são muito penalizadas. Então fiz um pedido explícito para ele. Mas o Lula a todo momento provoca, atiça o presidente dos Estados Unidos, ataca os Estados Unidos para quê? Para que haja uma reação como essa e ele, Lula, colha os frutos eleitorais disso. O Lula não está nem aí para as empresas brasileiras, ele vai fazer de tudo para ganhar a eleição. Ele já falou que ele vai fazer o diabo para ficar no poder. Eu falo que ele tem um diabo, eu tenho Deus do meu lado, que é quem está tocando esse projeto, é assim que eu acredito. Então, ainda assim, como pré-candidato da República, já fiz mais pelo atual presidente da República para a segurança do povo brasileiro do que ele próprio em 20 anos. E se eu estou vendo que ele não vai ter condições de resolver esse problema também, eu estou me colocando à disposição, não do Lula, mas do povo brasileiro, para impedir que essas tarifas cheguem às empresas brasileiras. Já mandei uma carta ao governo americano explicando essa situação e pedindo que não taxem as empresas brasileiras, porque a partir de janeiro de 2027, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar na mesa, negociar de igual para igual com o presidente dos Estados Unidos e que não vai ser necessário o uso desse tipo de coerção com taxas e tarifas para nós chegarmos a um bom acordo, porque nós vamos fazer os melhores acordos e mais duradouros entre o Brasil e os Estados Unidos que sejam melhores para as nossas duas nações.
Aí, gente, é isso aqui que se espera de um presidente da República. Ao invés de atacar, cara, sentar, vamos negociar, o que eu posso fazer? É isso aqui que se espera de um presidente da República. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Teve mais aqui, ó, atrito entre Flávio Bolsonaro e Lula. Ó, o que o Lula fez? Lula defende Pix enquanto corta verbas do Banco Central. Lula defende o Pix enquanto corta verbas do Banco Central. Meu Deus do céu. Aí o Flávio Bolsonaro, claro, não deixou barato. O Pix é do Brasil e do Bolsonaro. O Pix, gente, tá? Foi implementado dentro do governo Bolsonaro. E o Lula pode se descabelar, pode se espernear. Isso ele nunca vai conseguir tirar do Bolsonaro. Que o Pix, hoje utilizado em massa pelo povo brasileiro, que é um exemplo aí para outros países, o Pix do Brasil foi implementado dentro do governo Bolsonaro, para desespero do Lula, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Michele Bolsonaro acionou o André Janones na justiça e vejam só o desespero do Janones. Caiu justamente nas mãos do Nunes Marques. Nunes Marques vira relator de queixa-crime de Michele Bolsonaro contra Janones, gente, tá? E já dá pra entender mais ou menos o desespero que deve estar. Porque se caísse nas mãos do Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, eu acho que seria um pouco diferente, mas como caiu nas mãos do André Mendonça, do Nunes Marques, a coisa mudou um pouco de figura, né? E agora, gente, grande autoridade, teve sim, foi chancelado, né? Bateram o martelo. TCE mantém inelegibilidade de Cláudio Castro até 2030. Ou seja, com esta decisão, por enquanto, Cláudio Castro está fora da eleição, está inelegível, gente, tá? Essa informação foi divulgada, ó. O TSE rejeitou nessa última terça-feira 2 os recursos apresentados pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e manteve a condenação que o tornou inelegível por 8 anos. Por 5 votos a 2, a corte recusou o pedido do Ministério Público. Com isso, os diplomas do Cláudio Castro e de seu então vice-governador Tiago Pampulha não foram cassados. Então tá aí, gente, tá? A decisão do TSE, então, mantém a inelegibilidade de Cláudio Castro até 2030, gente. É muito tempo, né? É muito tempo. E para finalizar, governo Lula, tá aqui, ó. Governo Lula vê jogada de Trump ao esticar a corda com o tarifaço. O Lula ligou o modo desespero, ligou o alerta, sabe aquele alerta vermelho? A grande preocupação é que Donald Trump interfira, né? Queira interferir nas eleições aqui do Brasil. Que Donald Trump apoie a candidatura do Flávio Bolsonaro. Esse é o maior desespero do Lula. Gente, escrevam o que eu tô dizendo para vocês. O maior desespero do Lula é Donald Trump apoiar, ou verbalmente, ou através de um tweet, ou através de uma postagem nas redes sociais. A partir do momento que Donald Trump fizer algum tipo de menção para apoiar, de fato, que seja concreto mesmo, se ele apoiar o Flávio Bolsonaro, acabou para o Lula. E esse é um dos maiores desesperos do Lula. Além dessa preocupação de Donald Trump querer, né, gente, ficar de olho nas eleições presidenciais aqui do Brasil. É desespero para mais de metro, gente, tá? É muito desespero dentro do governo Lula. Bomba! Donald Trump aperta o cerco contra Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Envolve exército, envolve o PCC, envolve Comando Vermelho, envolve terroristas, e o Lula entrou num completo desespero. Donald Trump apertou o cerco ainda mais e deixou o Lula desesperado. Só assistam, gente, tá? Que esse aqui é um dos melhores vídeos que vocês vão assistir nesse dia de hoje. Vejam só. Está boicotando, o exército brasileiro já está boicotando militares americanos que foram enviados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para monitorar e ajudar o Brasil no combate ao narcoterrorismo em área sensível, precisamente na fronteira ali do Acre, que é por onde entra muita droga. Inacreditavelmente, o exército brasileiro boicotando esses militares, o bicho tá pegando, a coisa não tá fácil não, viu?
As Forças Armadas do Brasil estão com medo. Os generais estão se borrando de medo com o que pode acontecer. Tem um bastidor aqui, um jornalista vai falar. Eles estão com medo do Trump fazer a mesma coisa que fez na Venezuela e capturar o Lula. Olha que ponto nós chegamos. O exército brasileiro, esses generais que fizeram juramento à bandeira, juraram defender o Brasil, defender o brasileiro, o povo amado brasileiro. Agora nós saberemos de que lado vocês estão, Forças Armadas, de que lado está o exército do Lula. O exército do Lula, com esse cara aqui, ó, esse cidadão, General Tomás Paiva, se cagando e boicotando a ajuda dos militares dos Estados Unidos. Só lembrando aqui que os americanos ajudaram a combater Pablo Escobar na Colômbia. Os americanos não querem tomar o Brasil, não querem invadir o Brasil, como a esquerda está falando, tá? Só que eles estão recusando a ajuda dos americanos, dos militares americanos, no combate ao combater aquilo que até hoje eles não combateram, não conseguiram proteger as nossas fronteiras, não conseguiram impedir a entrada de drogas e armas pelas nossas fronteiras. Esse cara aqui, ó, de que lado o senhor está, General Tomás? Solta a língua e fale. Eu vou mostrar o vídeo para vocês agora e já volto para lascar a lenha, porque é inacreditável o que o exército brasileiro está fazendo. Aqui no Brasil eles fazem juramento para entrar no STF, para assumir a presidência. Juramento é uma coisa, na prática é outra. Eles estão contra o povo brasileiro e estão defendendo bandidos, agora classificados como terroristas pelos Estados Unidos. Prestem atenção nesse vídeo, do início ao fim. Olha o que esse cara vai contar. Alerta amarelo ali nas Forças Armadas, a ponto de o próprio Exército não dar autorização para que esse militar americano fosse. A reação do Exército Brasileiro a essa medida norte-americana. É isso, Celso. Começando agora há pouco aqui com alguns oficiais generais, especialmente do Exército, a impressão que se tem ali, inicial, é de uma certa preocupação em relação a essa classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. Isso porque, em tese, essa classificação pode abrir uma brecha para que, nesse discurso de combate muito ofensivo às drogas feito pelos Estados Unidos, as próprias Forças Armadas americanas façam ações militares no Brasil, o que não acontece, nunca aconteceu, e é visto com uma tremenda preocupação, então, pelos oficiais generais brasileiros, haja visto o que aconteceu, especialmente na Venezuela. Começou lá também aquela pressão por meio da classificação como organização terrorista, uso de uma guerra às drogas mais ofensivas também, utilizando o Cartel de Los Soles como um pretexto para, meses depois de embates, inclusive avanço dos Estados Unidos sobre o mar territorial venezuelano, ser feita a captura e o sequestro de Nicolás Maduro, daquele país que está preso até hoje nos Estados Unidos. Então essa é uma das grandes preocupações. No ano passado, o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos é um almirante das Forças Armadas Americanas, e ele veio ao Brasil com o objetivo de visitar o 4º Batalhão de Infantaria de Selva, que fica ali em Rio Branco, no Acre, e que cuida exatamente daquela região na fronteira brasileira, que fica muito atenta, em especial, ao tráfico de drogas internacional que vem desses países da América do Sul para o Brasil. E comunicaram oficialmente, inclusive, que iriam para esse batalhão pequeno em Rio Branco, no Acre, para ver como o Brasil fazia esse combate às drogas. Se ligou um alerta amarelo ali nas Forças Armadas, a ponto de o próprio Exército não dar autorização para que esse militar americano fosse para essa região. Mas ali naquele momento já se entendeu que havia uma ofensiva americana nesse sentido e que eles gostariam de ter acesso a informações mais detalhadas sobre como se dá esse controle das fronteiras e o combate às drogas aqui no Brasil. Vocês entenderam o que aconteceu? Há um ano atrás o Trump mandou militares americanos aqui para o Brasil para mapear e monitorar o Acre, que é uma região muito sensível, que entra muita droga, entra muitas armas, e os caras boicotaram esse militar americano, o Tomás Paiva, general do Exército. Eles não querem a ajuda dos Estados Unidos. E eu anotei 3 pontos cruciais aqui, ó, a partir desse vídeo, que eles estão com medo. Vocês viram o bastidor que o cara trouxe? Bandeira amarela, uma luz de alerta. O Exército do Brasil está com medo dos militares americanos aqui dentro do território nacional, capturando um possível chefe do narcoterrorismo, assim como aconteceu na Venezuela com Nicolás Maduro. Segundo, eles negam veementemente a ajuda dos Estados Unidos no combate ao narcotráfico, no combate às drogas que entram no Brasil. De que lado vocês estão, Forças Armadas? Terceiro, uma ruptura total com as Forças Armadas americanas, gerando uma tensão ainda maior num possível conflito militar entre Brasil e Estados Unidos. Lana, agora
vai fazer uma análise aqui sobre um movimento muito estranho que as Forças Armadas do Brasil, desde que Lula voltou ao poder, e eles sabiam que isso ia acontecer, foram atrás de tecnologias de armamento, mas não para combater criminosos, não para combater bandidos e narcotraficantes, e sim os próprios americanos que querem vir aqui no Brasil, ajudar o Brasil, ajudar a libertar o povo brasileiro. Os Estados Unidos, eles já desde o ano passado, com esse movimento com relação à Venezuela, com certeza acendeu um alerta geral na região, principalmente nos países que tem o narcoterrorismo muito, fazendo inclusive parte do PIB do país, né? Que é o caso do Brasil e da Colômbia, por exemplo. Petro e Lula fizeram um levante contra essa situação e acontece que agora não há volta atrás. Os Estados Unidos já declararam PCC e CV como organizações terroristas, e isso significa que o Acre, que faz fronteira com a Bolívia e realmente da onde vem, a gente sabe que o PCC, que o Comando Vermelho, inclusive, em toda a região amazônica, que vai até o Acre, inclusive, também, tem bastante presença. Então, para o Exército, se um dia os Estados Unidos, que está fortemente já ali na fronteira com a Bolívia, vai para a parte brasileira e faz algum tipo de captura, para eles é a desmoralização completa. É uma desmoralização completa do sistema das Forças Armadas brasileiras, e eles querem evitar essa vergonha internacional, né? Começando por aí. Claro que o Lula deve estar no pé do comandante do Exército para que não, de jeito nenhum, deixe isso acontecer. Agora, eu queria ver as Forças Armadas do Brasil defendendo a soberania dos bandidos, fazendo algum tipo de enfrentamento aos militares americanos. Eu gostaria de ver. E você que está assistindo esse vídeo aqui, o que você acha de tudo isso? De que lado estão as nossas Forças Armadas? Agora é que são elas. Agora ficará claro para todo mundo de que lado os militares brasileiros estão. Eu já tenho a minha opinião formada. O exército do Lula, eu já sei de que lado está esse exército. Com o general que nós temos, eu já tenho a minha opinião, eu quero saber a tua, tá? Sou o Rodolfo, peço o seu apoio. Gente, General Tomás Paiva, tá? General indicado pelo Lula. A chapa tá esquentando. E dizem que o clima é de desespero, gente, tá? O clima é de desespero. Vou até colocar aqui a foto, que é esse que está aqui na tela. General Tomás Paiva, com medo do exército americano, com medo do exército dos Estados Unidos, né? Entrar aqui, capturar um chefe do PCC, por exemplo, seria desmoralizante para o exército brasileiro. E eles estão completamente, gente, revoltados com decisões do governo americano em enviar um representante do exército americano aqui para o Brasil para investigar essa questão de PCC e Comando Vermelho, gente, tá? E a informação que a gente tem é que o clima é de luto, gente, é de velório no Palácio do Planalto, lá eles já estão colocando na cabeça deles lá. O Lula, os esquerdistas já estão colocando na cabeça de muita gente aí que é perigoso o Lula, né, fazer intervenção, invadir o Brasil, que o Donald Trump pode invadir o Brasil, que o Donald Trump quer atropelar a soberania brasileira, fazendo aquela lavagem cerebral, né, gente, tá? Então tá aí. Governo Lula mostrando o desespero com o governo americano, que há um tempo atrás mandou um oficial do exército aqui para o Brasil para investigar essa questão do PCC e Comando Vermelho, gente, tá? E essa é a grande pergunta, afinal de contas, o exército brasileiro, que medo é esse? Se o governo americano pode enviar aqui gente para capturar os bandidos e criminosos, por que esse medo todo, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês com esse vídeo bombástico que saiu aqui na imprensa, que eu vim correndo aqui trazer pra vocês. É notícia terrível pro Lula, né? Mas tem também notícia terrível para Alexandre de Moraes, gente, tá? E quem vai trazer aqui essa informação é o Alexandre Garcia. Tic-tac, gente, tá? O tempo tá correndo contra o ministro Alexandre de Moraes. O tempo do ministro Alexandre de Moraes está acabando. A bomba que o governo Trump também está preparando contra o ministro Alexandre de Moraes. Assistam com muita atenção, vejam só. Está faltando 14 dias para terminar o prazo de Alexandre de Moraes se justificar perante um juiz federal da Flórida sobre por que ele invadiu a jurisdição americana e puniu pessoas contrariando a primeira emenda dos Estados Unidos, o princípio mais sagrado da Constituição americana, que é a liberdade de expressão, né? Ele deu ordens
a duas plataformas, uma delas do Trump, né? Da mídia, Trump Media e da Rumble, né? Para bloquear um brasileiro naturalizado americano e um brasileiro que mora lá, que está sob o território americano, portanto, sob as leis americanas, né? Assim como se tiver um americano no Brasil, ele está sob as leis brasileiras. Não usou os caminhos previstos na Convenção de Haia, que é via Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Justiça, lá, Departamento de Justiça, Departamento de Estado. Não usou, foi direto, e-mail. E agora o juiz americano decidiu, né, que está autorizado ser intimado por e-mail, foi intimado, e o prazo está se esgotando. Se ele não se defender, ele vai ser julgado à revelia, digamos. Bom, já passou por ele a Magnitsky, né? Ele está proibido de entrar nos Estados Unidos, porque não tem visto. Enfim, depois do caso lá com a Zambelli, depois da manifestação da última instância da justiça italiana para questões não constitucionais, né, foi considerado que ele infringiu os princípios de garantias fundamentais de direitos humanos da legislação europeia, né? Então, de repente, tem uma corte de Haia aí à espera, né? É um caso bastante sério esse. A chapa está esquentando para o lado do ministro Alexandre Moraes. O tempo está se esgotando, o tempo está se acabando e ele vai ter que se justificar a justiça dos Estados Unidos, gente, tá? E o desespero, como é que será que deve estar, hein?